Bom dia, pessoal, bom dia. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Pensa no bolo gostoso. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia. Vamos tomar um cafezinho aqui, olha. Esse bolo eu fiz ele ontem. Bolo de pão de mel. Pensa num bolo gostoso, gente, gostoso. Bom demais da conta. Gisele Stretti. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda. Stretti, não sei, sobrenome aí bacana, não sei nem falar. Já tomou café, amiga? Eu tomo meu mix de... Aí depois que eu tomo café. Isso vai passar assim uma meia hora. Pra depois eu tomo café. Primeiro eu tomo a mistura um copo de água com uma colher de linhaça. O psyllium, não sei nem falar o nome. Aí depois que eu venho tomar o café e comer alguma coisa. Aí ontem eu fiz esse bolo. Eu ia fazer um pão de mel, só que eu fiquei com preguiça de colocar nas forminhas. Eu peguei e coloquei na forma. Aí ele ficou assim, olha. Isso é um pão de mel gigante. Uma receita simples, mas muito saborosa. Nossa! Aí eu peguei cravo. Para fazer esse pão de mel eu peguei cravo, noz moscada, gengibre e canela e bati no liquidificador. Fiz um pozinho e usei como especiarias nesse pão. Ficou muito bom. Aí qualquer dia eu vou fazer aqui, essa misturinha aqui na live aqui. Mas como tudo a gente tem que comer por causa do cravo. Se a gente, quem tem problema de pressão alta, né, usar muito cravo é perigoso. A canela também é perigoso também, então tem que comer tudo dosado. E nesse bolo aqui eu coloquei 5 graminhas só de especiarias para ele não ficar muito forte, mas tá uma delícia esse bolo, não? Amiga, de onde você está me assistindo, amiga? De onde você mora? Se é no Brasil, se não é. Eu falo aqui de Minas Gerais, da cidade de Sete Lagoas. Fazia muito mais live, aí eu parei bastante de fazer live. Agora
Estou pretendendo voltar de novo. Exaltando ao seu Criador. Mostra aos homens quanto vale a liberdade, uma vida sem ter ódio nem rancor. Deus fez o homem para o adorá-lo, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrar ao homem quanto vale a liberdade, uma vida sem ter ódio nem rancor. Mas se eu fosse como os passarinhos, que somente vive pra cantar, eu cantaria mil louvores ao meu Deus, todo dia, o dia inteiro, sem parar. Eu cantaria mil louvores ao meu Deus, o dia inteiro, todo dia, sem parar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostra aos homens quanto vale a liberdade, uma vida sem ter ódio e nem rancor. Deus fez o homem para o adorá-lo, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Fazer um tempero agora, amiga. O tempero acabou. Eu vou aproveitar e fazer esse tempero. Vânia Vanucci, bom dia, Deus te abençoe sempre, amém, que Deus abençoe também a sua casa, a sua família, tá? Canta, canta, o passarinho, exaltando ao seu Criador. Gente, eu tô aqui lembrando de um louvor que eu ouvia quando eu era criança. Na minha adolescência, na minha infância, a gente sempre ouvia esse louvor. Aí ontem eu estava mexendo na bio do TikTok e apareceu esse louvor, o cantor cantando esse louvor. E assim, sabe quando você escuta assim, um louvor que você ouvia na sua criança, na sua adolescência? Eu, pelo menos, eu fico muito feliz quando eu ouço um louvor que cantava na minha adolescência, cantava na minha infância, na igreja. Não, eu fico muito feliz, meu coração fica muito feliz. Aí eu mexendo na bio da negócio, aí eu peguei e vi, menina, o cantor cantando esse hino. Eu falei assim, gente, quanto tempo que eu não escuto esse louvor. Aí eu peguei a caneta, sabe? Fui rapidinho, comecei a copiar ele. Ele é assim, olha. Mas se eu fosse como um passarinho que somente vive pra cantar, eu cantaria mil louvores ao meu Deus, o dia inteiro, todo dia, sem parar. Eu cantaria mil louvores ao meu Deus, todo
o dia inteiro sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como um passarinho, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinhos, exaltando ao seu Criador. Mostra aos homens quanto vale a liberdade, ter uma vida sem ter ódio nem rancor. Mostrar aos homens quanto vale a liberdade, ter uma vida sem ter ódio nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Deus fez o homem para o adorá-lo, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. E assim, esse louvor, ele é tão antigo, mas ele fala tão forte no meu coração, sabe? Que é o que acontece, né? Deus fez nós para fazer o que os passarinhos fazem, né? Deus fez o homem para adorar, né? Para glorificar, para bendizer, para exaltar as maravilhas que Deus fez. Mas o que fez com que o homem não faça isso com Deus? O pecado tirou isso do homem. O pecado tirou essa presença, né? O pecado tirou isso da alma do homem. Então, no lugar da adoração a Deus, o homem colocou a adoração ao outro homem. E esse louvor, ele é bem antigo, mas ele traz para a nossa realidade o que está acontecendo hoje. Porque quantos homens, quantas pessoas deixam de adorar a Deus e vai adorar o outro homem, adorar o quê? Uma imagem, adorar o quê? Um animal, adorar o quê? O sol, adorar o quê? A lua. Então, essa adoração que nós tínhamos que levar para Deus, porque a Ele pertence, nós trazemos ela, ao invés de nós levar ela para o céu, nós trazemos ela para a terra, onde está o quê? Ali sabe o quê? O homem está ali. Então, a adoração que nós tínhamos que dar a Deus, a elevar para os céus, nós trazemos ela para a terra e colocamos ela na onde? No homem. Então, esse louvor, ele fala disso. Que enquanto o homem não adora a Deus, os passarinhos fazem isso. Enquanto o homem deixa de adorar a Deus, de glorificar a Deus, os pássaros fazem isso. Então, esse louvor, ele fala sobre isso. Aí, nessa história, fala assim, olha, mas se eu fosse como os passarinhos, que somente vivem para cantar, eu cantaria louvores ao meu Deus, todo dia, o dia inteiro, sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim, morrendo em uma cruz para me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, 1000 louvores a Jesus eu ia dar. Canta, canta o passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostre aos homens o quanto vale a liberdade de uma vida sem ter ódio e nem rancor. Olha para vocês verem que ao mesmo tempo que ele fez, ele colocou melodia, né, nesse texto, nessas estrofes, você pode ver que é um poema. O cantor aqui, o escritor desse hino aqui, ele fez um poema, né, exaltando tudo que Deus fez. Se for para você ler como poema, você vai sentir, assim,
sem comparação que você vai sentir. Porque olha para você, olha, mas se eu fosse como os passarinhos, que somente vivem para cantar, eu cantaria mil louvores ao meu Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar. Pois grandes coisas fez o meu Deus por mim, morrendo numa cruz para me salvar. Mas se eu fosse como um passarinho, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostra aos homens o quanto vale a liberdade e uma vida sem ter ódio e nem rancor. Aí ele continua, o seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele fazia como fazem os passarinhos. Cantavam lindas melodias ao Senhor. É muito bonito, né? Então, esse aqui, olha, é um hino. É o hino que esse cantor cantava esse. E quando eu estava passando lá na bio lá do TikTok, né? Aí eu vi. Eu disse, gente, quanto tempo tem que eu não ouço esse louvor? Aí eu peguei a caneta e comecei a copiar ele. Mas é isso. Hoje, a gente que é cristão, a gente que congrega, né? A gente vê o quanto está faltando pureza, né? Está faltando amor, está faltando gratidão nas pessoas. Muitas das vezes nos irmãos, está faltando tudo isso. Porque o que nós tínhamos que levar para Deus, o que nós tínhamos que entregar a Deus em adoração, em gratidão, muitas das vezes estamos entregando para o homem. Se nós entregarmos a Deus a nossa adoração, se nós entregarmos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Deus sabe o que vai fazer com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa gratidão. Mas se nós entregarmos para o homem, onde que o homem vai colocar? O homem não vai saber o que fazer com a minha adoração, com o meu louvor. E muitas das vezes tem muita gente que está fazendo isso. Pega o louvor que é de Deus, pega a adoração que é de Deus, pega a gratidão que é de Deus, pega tudo que Deus fez e leva e coloca, deposita nos pés do homem. Se Deus sabe fazer por nós, receber de nós a nossa adoração, Deus vai saber retribuir para nós também o que nós precisamos. Mas se nós pegamos a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, tudo que pertence a Deus em exaltação, e nós levamos e exaltamos o homem, no homem nós não temos esperança, mas em Deus nós temos esperança. Porque se todas as vezes que nós adoramos a Deus, o Senhor sabe retribuir ao nosso favor a nossa adoração. Então, esse louvor ele traz muita lembrança da minha infância. E muito aprendizado também. Porque se nós aprendêssemos como os passarinhos, né? Porque a Bíblia fala que os passarinhos não plantam, não colhem, né? Os passarinhos não trabalham, mas são alimentados, são vestidos. E os passarinhos também, eles não têm consciência, né? Eles não têm consciência, eles não raciocinam. Já nós raciocinamos, nós pensamos, nós entendemos e nós não agradecemos a Deus do mesmo jeito que os passarinhos agradecem. Né? Os passarinhos louvam a Deus
Porque o homem foi feito para adorar a Deus e não adora da forma que Deus merece. Já os passarinhos, eles sem entendimento nenhum, eles já louvam a Deus do jeito que Deus merece. Então esse louvor, ele traz boas lembranças para mim. Você tem um louvor que traz boas recordações? Qual é o louvor que traz boas recordações para você? Eu são tantos. Aproveitando, estou aqui, olha, cascando meu alho, fazendo tempero. E com isso eu estou pensando. Como tinha hinos antigamente que tocava, né, nas pessoas. Como que os cantores antigamente faziam letras de hinos que tocavam nas pessoas. Os cantores antigamente eles faziam hino que transformava as pessoas de dentro para fora. Os louvores antigamente era louvor que trazia transformação de dentro para fora. Porque levava a gente a pensar. Os louvores de antigamente levavam a gente a pensar, né? A se posicionar em querer uma mudança de vida, em querer uma mudança de comportamento, em querer servir mais, em querer santificar mais, em querer estar mais na presença de Deus, em querer estar mais na dependência do Espírito Santo. Então, os louvores de antigamente faziam isso com nós. Na minha infância, por exemplo, na minha adolescência, por exemplo, naquela época, era a época em que a gente tinha tanto temor a Deus, tanto temor à palavra de Deus, que tudo que era pregado, a gente tinha medo que acontecesse com a gente. Então, hoje em dia, não é mais assim. Hoje não passa mais por aí. Por quê? Porque o homem deixou de honrar a Deus para honrar o outro homem. O homem deixou de glorificar a Deus, de exaltar a Deus para exaltar outro homem. Só que Jesus está voltando, Jesus está às portas, e todos nós vamos prestar contas a Deus diante do grande dia do Senhor. Ninguém vai ser dado como inocente. No grande dia do Senhor, ninguém vai ter como inocente. A Bíblia fala que no grande dia do Senhor, ninguém vai ser tomado por inocente. Então, hoje em dia, a gente tem que parar, vigiar mais, pensar mais, porque quando Jesus voltar, não vai ter tempo de conserto para ninguém mais. No grande dia do Senhor, ninguém vai consertar no grande dia do Senhor. No grande dia do Senhor, não vai ter tempo de conserto, não vai ter tempo de arrependimento, não vai ter tempo de desculpa, não vai ter tempo. Então, o tempo que nós temos para fazer isso é hoje. O tempo que nós temos para louvar a Deus é hoje, para agradecer a Ele é hoje, para consertar a nossa vida diante dEle é hoje. Nós não podemos esperar para amanhã ou para depois de amanhã, porque Jesus está às portas e não vai ter mais tempo. Não vai ter mais tempo. Então, quando eu ouço um louvor como esse, eu me lembro de que a igreja, da minha época de criança, era uma igreja santa, era uma igreja verdadeira, era uma igreja que sabia o que é ter misericórdia, sabia o que é acolher. Sabe por quê? Porque a igreja de antigamente era transformada de dentro para fora. Quando a transformação ela é de dentro para fora, as pessoas é diferente.
E os louvores que fazia com que isso acontecesse eram louvores que era Deus falando ali com o escritor, olha, escreve isso. Porque com essa letra eu vou impactar tantas pessoas. Com a letra desse louvor eu vou impactar tantas pessoas e elas vão se render a mim. Então, naquela época, os escritores escreviam direcionado pelo Espírito Santo. Porque era só louvor que trazia mudança de vida, de caráter, de comportamento. Ah, mas isso acabou? Não acabou. Ainda tem esses cantores ainda. Ainda tem. Tem esses cantores ainda que Deus usa para escrever esses louvores. Ainda tem cantor ainda que Deus usa para transformar vidas. Ainda tem cantor ainda que Deus usa para salvar almas, para curar almas. Porque tem louvor que é para curar a alma. Tem louvor que é para curar a alma. Sabe esses louvores que é para curar a alma? É aquele louvor que você para e pensa assim, Jesus, eu sei que tudo em mim está destruído. Mas eu sei que o Espírito Santo vai reconstruir tudo novamente. Então eu acredito que ainda tem cantora, tem pessoas ainda que o Espírito Santo está usando para fazer letras de hinos ainda. Agora, o último hino agora que eu usei, que eu ouvi, que me impactou bastante também, eu acho que é de Sara Faria, que ele fala assim, olha, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu prospero. Mas sua voz. Então, esse hino é lindo também, maravilhoso, né? O Espírito Santo também usou essa cantora também para fazer essa letra também, uma letra impactante, uma letra que vai transformar muitas almas. A letra desse hino vai transformar muitas almas. Vai transformar muito. Então, eu acredito que Deus ainda levanta pessoas ainda com lindas melodias de hino, sabe? E Deus vai levantar uma geração de pessoas ainda, que vai falar, vai chegar e falar assim, olha, este louvor é para ser cantado, este louvor não é para ser cantado. Nas igrejas, eu acredito que ainda vai surgir, porque Deus é assim, Deus é tão maravilhoso, que para cada época, Deus levanta governos diferentes, pessoas diferentes, ministérios diferentes. Para cada época, para cada ano, Deus levanta ministérios, pessoas diferentes para fazer a obra dele. Eu acredito que no tempo de Deus, muitos louvores vai ser derrubado por terra ainda. Porque a igreja do Senhor, aquela igreja que viveu os louvores dos anos 80, 90, né? Essa igreja, ela tem sede, ela continua com sede de continuar ouvindo esses louvores. Eu acredito que Deus vai fazer uma grande mudança ainda nessa área dos louvores na igreja. Eu acredito. Porque a igreja do Senhor, ela continua com sede. A modernidade, a modernização, o moderno apagou muito, tirou muito a presença, sabe? O moderno tirou muito a presença, deixou muito a desejar.
Então, eu acredito que no tempo de Deus, muitos louvores que é tocado nas igrejas hoje, muitas ministrações que é dada na igreja hoje, com louvores que não traz cura, com louvores que não traz paz, que não traz mudança de vida, mudança de caráter. Muitas ministrações que é dada nas igrejas hoje, que não confronta a mim e a você diante de Deus, Deus vai fazer uma grande transformação ainda. Eu sei que vai, eu creio que vai. Porque aquela igreja que era transformada com louvores, essa igreja ainda continua com sede, com vontade, sabe? Sabe aqueles cultos que você ia antigamente, que você chegava lá e estava tocando aqueles louvores que faziam você parar e pensar, meu Deus, eu reconheço que eu pequei. Não precisava do irmão chegar em você e apontar o seu pecado, não. A letra do louvor que era cantado fazia você parar e pensar, onde que eu estou errando, onde que eu estou pecando e aonde que eu estou desagradando a Deus. São louvores que transformam. São louvores. Porque o louvor, ele impacta. O louvor, ele é tão poderoso que ele confronta cada um no seu individual. Então, tem muitos louvores ainda que Deus vai despertar pessoas ainda para cantar. Tem muitos louvores, muitos. Ontem eu estava lendo, né? Aí eu paro do meu devocional, antes de ontem, estava no meu devocional e uma passagem de Filipe, passagem Atos dos Apóstolos, né? Onde Filipe encontra com aquele jornaleiro que estava indo lendo na sua carruagem e o Espírito Santo fala para Filipe assim, olha, ajunta-te a ele. Filipe foi, ajuntou a ele. E aquele jornaleiro, e aquele moço que estava lendo aquele jornal, ele estava lendo, mas ele não estava entendendo. Mas ele estava lendo o jornal. E Deus é tão maravilhoso que quando Deus quer colocar alguém do nosso lado, para nos ensinar alguma coisa, para nos instruir de alguma coisa, de alguma necessidade, né, que a gente está passando, que a gente precisa às vezes, Deus coloca pessoas do nosso lado, pessoas que vai somar conosco, vai somar com nós no ensinamento. Mas essa pessoa, ela vai trazer para nós um confronto, ela vai nos confrontar diante de Deus. Mas quando é o Espírito Santo que fala para ela assim, olha, fica-te aí, fica aí. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo, na passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai contar a história de Filipe e do eunuco que estava voltando na carroça e começou a ler um livro, a mensagem que estava no jornal falando a respeito da profecia de Isaías. Isaías tinha profetizado e aquele eunuco estava lendo aquele texto ali, só que o eunuco não conhecia. Mas Deus já tinha colocado tudo na direção daquele eunuco. Já era planos de Deus aquele eunuco ser encontrado por Filipe. Então já era planos de Deus. Aí o que Deus faz? Filipe está em um outro lugar.
Mas Deus vai e fala com Filipe. Filipe, através do Espírito Santo, o moço estava passando na estrada, Filipe vai, e o Espírito Santo vai e fala com Filipe. Filipe, ajunta-te a ele. Né? Chega perto dele, Filipe. Porque Deus já sabia que ele já estava aqui, a sede no coração daquele eunuco já estava nascendo já. Aquele eunuco já estava com sede de converter ao Evangelho, de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus. Então, o que acontece? O Espírito Santo fala com Filipe. Filipe, junta-se a ele. Aproxima-se dele. Porque o eunuco estava com sede de conhecer a Jesus, de conhecer o Evangelho, mas ele estava lendo, mas ele não compreendia o que Isaías tinha profetizado. Né? Interessante é que ele não conhecia, ele não compreendia, mas ele estava lendo. E eu imagino a confusão que estava na cabeça desse moço quando ele estava lendo Isaías falando sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. Aí quando Filipe encosta na carroça, Filipe vai e pergunta para ele o que lê. Aí ele vai e fala a passagem que Isaías estava falando sobre a volta de Jesus. Então, muitas das vezes, o que eu quero chegar? Onde que eu estou querendo chegar? É que Deus envia pessoas para nos ensinar, para estar do nosso lado, né? Pessoas que nós precisamos naquele momento, Deus vai mandar a pessoa certa. Para aquele momento específico, Deus tem uma pessoa certa. Em cada momento específico da nossa vida, Deus tem uma pessoa certa para colocar do nosso lado. Muitas das vezes nós pensamos que não, que é por acaso, que é por sorte, mas não. É porque para cada momento específico da nossa vida, Deus tem alguém certo para estar conosco, para estar conosco. E o momento certo daquele eunuco que estava com as suas dúvidas em relação ao que ele estava lendo sobre a profecia de Isaías, Filipe não estava perto dele. Mas para você ter certeza de que o Espírito Santo, ele está com você aonde você está. Ele intercede por você aonde você estiver. A certeza que eu tenho nesse texto, e em outras tantas, é que o Espírito Santo, ele não depende do lugar, da situação, do momento, da presença e nem de quantidade para interceder ao meu e ao seu favor. Então, uma das muitas passagens que eu aprendi em relação a esse texto é que o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você no momento certo, na hora certa, e ele não depende da situação para interceder por mim e por você. Porque quando aquele moço estava lendo aquele jornal, lendo a passagem de Isaías, que ele não compreendia o que ele estava lendo, mas ele queria ler. Aquele eunuco, ele não compreendia o que ele estava lendo naquele jornal. A profecia de Isaías, ele não compreendia. Mas ele queria ler. Ele queria saber. E quanto mais ele lia, mais dúvidas ele tinha. Quanto mais ele lia, mais perguntas ele tinha. E quem melhor para responder essas perguntas dele, a não ser quem tinha o Espírito Santo na vida dele. Então, muitas das vezes, nós buscamos respostas em pessoas que não têm o Espírito Santo na vida dele. Muitas das vezes, nós buscamos respostas em pessoas que não estão caminhando na mesma direção que nós estamos caminhando. Muitas das vezes, nós buscamos respostas onde não tem resposta para nós. Porque se a pessoa não tem para ele, como que ele vai te dar? Então, aquele eunuco, quando ele estava lendo aquele jornal, Deus direcionou Filipe para chegar próximo dele, para aproximar dele e ficar ali. Filipe o texto fala que Filipe aproximou da carroça daquele eunuco
Porque o Espírito Santo mandou para o Filipe. Filipe, aproxima-te dele. Filipe aproximou dele e perguntou a ele o que lê. Ele pega e fala para Filipe que era a passagem, que era a profecia de Isaías. Então Filipe, usado pelo Espírito Santo, usado por Deus, começou a ouvir a indagação daquele eunuco. E, para não aprofundar muito, eu imagino que eles conversaram muito. Mas Filipe, hora nenhuma, pressionou aquele eunuco a nada, porque a sede, a vontade estava dentro daquele moço. Porque o que você lê que te transforma, te faz buscar mais conhecimento, te faz querer ler mais. Quando você está lendo uma mensagem que te interessa, você quer ler, quer aprofundar nela. Quando você pega um texto que te chama atenção, você quer aprofundar nesse texto, você quer ir até a última fala desse texto. Eu imagino que aquele eunuco estava nessas condições. Ele começou a ler aquele texto falando sobre Isaías, a profecia de Isaías sobre Jesus, e ele não conhecia ainda o Evangelho, ele não conhecia Jesus, mas ele queria conhecer, ele queria saber mais, e Deus direciona Filipe para chegar até essa carruagem, e ficar ali perto do eunuco. E o eunuco começou a indagar Filipe, e Filipe começou a responder esse eunuco, e logo em seguida, o que ele decidiu? Eu quero conhecer Jesus. Porque é isso que o Evangelho faz para nós. O Evangelho, ele tem que entrar na nossa alma e nos transformar de dentro para fora. Aquele moço, ele começou a ler o jornal e ele começou a ser transformado de dentro para fora. Porque se o Evangelho não traz a transformação de dentro para fora, não se sustenta, não se firma. Quando a pessoa não busca uma transformação de dentro para fora, ela não se firma em lugar nenhum, ela não se firma em nada. Mas quando a pessoa busca uma transformação de dentro para fora, porque a Bíblia nos ensina que é corpo, alma e espírito. Quando nós buscamos a transformação de dentro para fora, nós buscamos que é transformação para a nossa alma. E quando nós deixamos que a nossa alma seja transformada, é porque nós aceitamos as regras, as condições que estamos precisando naquele momento. Então, quando a nossa alma é transformada, nós também temos que transformar por fora. Aí sim, a transformação, ela existe, ela firma, ela fideliza, porque são corpo, alma e mente. Se a minha alma está transformada, a minha mente está sadia. E se a minha mente está sadia, eu vou saber como me importar, eu vou saber como eu devo agir, como eu devo viver. Então, essa mensagem está me levando para uma direção que eu não imaginava que ela fosse me levar. Mas sim, se é para ir, amém. Então, o que eu estou falando? Eu comecei cantando louvor, se eu fosse como os passarinhos, que somente vive para cantar. Eu cantaria mil louvores ao meu Deus, dia e noite, o dia inteiro sem parar. Então, é isso. Transformação da alma traz saúde para a nossa mente. Se eu busco a transformação para a minha alma, eu quero saúde na minha mente. E se eu quero saúde na minha mente, eu vou ter certeza que o Espírito Santo vai dar transformação na minha alma. E quem transforma a nossa alma é só o Espírito Santo. Sabe por quê? Sabe por quê, irmã Vânia Vanucci? Porque só o Espírito Santo é que nos convence. Só o Espírito Santo é que nos convence. Ninguém pode te convencer do contrário. Ninguém pode te convencer daquilo que só o Espírito Santo tem poder para trazer ao conhecimento. Mas sim, se a nossa alma ser transformada, nós vamos ter o quê? Liberdade através do Espírito Santo para aceitar a transformação da mente.
Então, quando eu parei para ver, eu estava lendo esse texto e falei assim, gente, aquele eunuco estava com tanta sede de conhecer Jesus que ele estava lendo e ele não estava entendendo. E não era todo mundo que sabia ler naquela época, né? Para saber ler naquela época tinha que ser a pessoa que o rei determinasse que poderia ler. Só que aquele eunuco, ele pegou aquele jornal, começou a ler, não entendendo, mas a sede na alma dele já estava acontecendo. O Espírito Santo vai falar com o Filipe, Filipe, aproxima-te dele, porque ali tem uma alma que o Senhor vai salvar, ali tem uma alma que tem sede de conhecer a Jesus. E o Filipe vai e encosta naquela carroça, e o que acontece? O eunuco vai e fala o quê? Filipe, eu quero ser batizado, eu quero conhecer Jesus, eu quero ser batizado. O que ele impede Filipe de ser batizado? O que ele impede Filipe de conhecer Jesus? Aí Filipe vai falar para ele assim, olha, se você crer com todo o seu coração, é só você crer de todo o coração. E ele foi batizado. Então, quando Jesus... E assim, falar de Jesus é maravilhoso. Contar o que Deus faz na nossa vida é maravilhoso. Tem hora que eu fico falando com o meu esposo que se eu fosse contar tudo que Deus já fez por mim, gente, eu levaria muito tempo para contar. Grandes curas o Senhor já me trouxe. Grandes livramentos o Senhor já me trouxe. E o interessante é que Deus, assim, sabe, Deus não alcança só a gente. Deus alcança a nossa família também através da nossa gratidão. Quando você é grato a Deus, né? Ser grato a Deus, todo mundo é grato a Deus. Eu acredito que todo mundo é grato a Deus. Mas é todos que declaram, é todos que têm coragem de declarar que tudo que ele tem é o Senhor que deu ele, que tudo que ele vive é o Senhor que permite. Mas nunca é tarde para nós declarar, né? Que tudo que Deus faz, que tudo que Deus faz é perfeito, que tudo que Deus faz é bom, que tudo que Deus faz é puro, que tudo que Deus fez é digno, é íntegro. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de mentira. Ser grato a Deus é você abrir a sua boca e declarar que a sua casa, que a sua vida, que a sua família, que os seus filhos, que os seus bens não é por sorte. É porque Deus te abençoou, é porque Deus te concedeu, é porque Deus te permitiu, é porque Deus tem um grande zelo com você, é porque você é importante demais para Deus, é por isso que você é abençoada, é por isso que você é próspera, é porque Deus te ama demais, é por isso que você tem saúde, é porque Deus te ama demais, é por isso que Ele cuida dos seus filhos, é porque Deus te ama demais, é por isso que você é bem-sucedida na sua empresa, né, no seu ministério. Não é porque você é boazinha. Ah, irmã Mércia, é porque eu sou boazinha, porque é que eu tenho isso. Não. Nós não podemos ser egoístas de tirar o que é de Deus e dar a nós mesmos, não. Ai, irmã Mércia, eu tenho a minha loja, eu estou bem assim, é porque eu fiz, é porque eu conquistei, é porque eu sou. Irmã, não é porque você é porque Deus te ama. Ai, irmã Mércia, é porque eu trabalhei muito. Irmã, é porque Deus te permitiu ter saúde para trabalhar. Ai, irmã Mércia, o meu casamento vai bem, irmão, não é porque você é a pessoa central do seu casamento, é porque
O Espírito Santo está cuidando. Então, muitas vezes, nós tiramos o que é de Deus e colocamos em nós mesmos. E nós estamos taxados aqui a fracassar. Quando nós falamos que é nós estamos taxados aqui a fracassar. Ai, irmã Messi, eu faço, irmã. Nós não fazemos nada se Deus não permitir, minha irmã. Ah, mas irmã Messi, eu trabalhei tanto, eu fiz faculdade, eu cursei isso, eu fiz aquilo, irmã. Deus te permitiu fazer faculdade, irmã. Deus te permitiu ter esse emprego, irmã. Deus te permitiu ter essa casa, esse carro, esses bens, essa família. Mas a honra e a glória é dele. Porque se ele não quiser, ele tira de você e você não tem nada. Muitas das vezes nós esquecemos da letra daquele hino que fala assim, ó, eu faço, eu tiro, eu ponho, porque a glória é minha. A glória é esse louvor, tem esse louvor. Ou nós esquecemos daquela frase que Jó falou, que Deus me deu e Deus tirou. Deus deu Jó e Deus tirou. A da primeira vez, Deus deu tudo para Jó. E Deus permitiu que ele perdesse tudo. Mas da segunda vez, Deus restituiu ele de tudo novamente. E dessa vez, Deus permitiu que ele tivesse tudo. Então, muitas das vezes nós somos muito arrogantes. Eu não sei por que eu estou falando isso aqui não, mas amém. 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 Não é porque eu sou boazinha, não. É porque Deus é misericordioso. Não é porque eu sou sábia, não. É porque Deus é misericordioso e Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Então, muitas das vezes, eu comecei falando uma coisa, já estou em outra direção, mas é porque o Senhor sabe todas as coisas. Às vezes você pode encontrar com pessoas que têm esse perfil de mente. Sim, eu já encontrei pessoas desse jeito. Eu já fui dessa maneira, mas por que eu falo que eu já fui dessa maneira? Porque eu falei, ó Senhor, eu preciso ser transformada. Eu preciso todos os dias pedir ao Senhor que me transforme, que me liberte daquilo que eu não preciso, daquilo que eu não posso carregar comigo. Irmãos, às vezes, muitas vezes, a soberba, o orgulho, ele é bagagem que está agarrado na nossa mente. A soberba, o orgulho, a vaidade, ela é uma bagagem que está grudada na minha e na sua mente, que se nós não pedirmos ao Espírito Santo todo dia para nos ajudar, nós não conseguimos nos livrar dela. Então, a soberba, ela nos leva sempre a ter mentes arrogantes. Ah, mas tudo eu posso, eu fiz, eu conquistei, eu tenho, eu fiz. Não, minha irmã, se Deus não te der, nada você tem. Se Deus não te estabelecer, te estruturar, você se torna nada. Porque é isso, nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós não temos nada se Deus não permitir. E cada um de nós temos que levantar de manhã e falar assim, Senhor, me dê a porção que o Senhor tem para mim nesse dia de hoje. Se nós pedirmos a Deus todos os dias a nossa porção, nós vamos contentar com aquilo que o Senhor vai nos entregar todo dia. Nós vamos levantar e vamos deitar, sabendo que a porção que o Senhor nos deu foi aquela. E nós vamos dormir satisfeitos, porque Deus sabe como nos satisfazer. Deus sabe como nos preencher. Então, quando você encontrar com uma pessoa dessa maneira, com uma irmã dessa jeito, fala com ela, irmã, é Deus que te deu tudo isso. É Deus na sua vida. É porque Deus te ama muito. É que você pode abrir a boca e falar assim, eu tenho, eu posso, eu consegui, eu fiz. É porque Deus te ama muito. Mas a honra é dele. A glória é dele. O louvor é para ele. A adoração é dele. Então, se você
transmite essa mensagem para as pessoas vão ter mais consciência de que Deus tem que ser louvado acima de tudo. Deus merece, Ele precisa. E Ele pode ser louvado acima de tudo. Porque se não fosse por Ele, nós não seríamos nada, nós não existiríamos. Então, hoje, nós podemos falar que se não fosse por Jesus Cristo ter se oferecido na cruz do Calvário, no meu, no seu lugar, no lugar de todo o universo, no lugar de toda a humanidade, se não fosse Jesus Cristo passar pelo processo de cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não seríamos livres para falar que tudo é por Deus, tudo é com Deus, tudo é por Ele. Então, quando nós lembramos que Deus nos amou primeiro e que deu seu Filho único e gênito para morrer e ser crucificado, para nos libertar das armadilhas, das grades, dos agrilhões do inimigo. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. E aí eu quero perguntar para vocês, como seria a sua vida sem o Espírito Santo? Você conhece alguém que ignora a existência do Espírito Santo na vida dele? Eu conheço. E essa pessoa que ignora a presença do Espírito Santo na vida dele, ele carrega essas bagagens que eu falei. A arrogância, o orgulho, o preconceito. Porque nada do que ele tem, ele apresenta a Deus como dono. Nada do que ele possui, ele apresenta a Deus como intermediador. A pessoa sem o Espírito Santo, ele tira a glória de Deus, de tudo que ele tem, e coloca nele. A pessoa sem o Espírito Santo, ele não devolve para Deus o que é de Deus. Ele não devolve para Jesus o que é de Jesus. E é tão pouco, né? Se nós for parar para pensar, o Senhor, Ele espera de nós tão pouco. Se nós parar para pensar, Deus nos pede tão pouco, tão mínimo. E muitas das vezes a pessoa sem o Espírito Santo, ele tira esse pouco que Deus espera dele. Que é honrá-lo, que é adorá-lo, que é louvá-lo. Porque se a pessoa não tem o Espírito Santo na vida dele, ele não tem nada. Ele é vazio. Porque aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, ele também não tem Deus como o Senhor da vida dele. A pessoa que não crê, que não crê e não tem o Espírito Santo, ele não tem Deus como Criador da alma dele. Então ele é vazio. Ele existe como criatura, porque Deus nos fez como criatura. Mas nós temos que saber que Ele é o Criador. E que é através do Criador que nós somos aperfeiçoados todos os dias. Porque sem o Criador, que é Deus, sem o Filho, que é Jesus Cristo, e sem o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nós não somos nada. Eu quero deixar essa mensagem para você nesta manhã. Sem Deus, que é o nosso Criador, sem o Filho, que é Jesus Cristo, e sem o Espírito Santo, que é o nosso Consolador,
irmã, nós não temos nada. Somos criatura, né? Mas Jesus Cristo veio para nos dar o Espírito Santo e para nos dar vida junto com o Criador. E essa essência do Espírito Santo é que nos faz lembrar todos os dias que tudo é para Deus, tudo pertence a Deus, tudo é por Ele, tudo é com Ele. Caminhar com Jesus, caminhar com Deus, caminhar com o Espírito Santo é saber que nós temos uma direção, que nós temos um lugar, que nós temos um objetivo, que nós temos um alvo. E o nosso alvo não pode ser nada menos do que o céu. O nosso alvo não pode ser nada menos do que saber que o céu nos espera. Irmão, nós temos que viver isso constantemente. Vamos falhar, sim, nós vamos falhar, mas nós vamos saber que o Espírito Santo vai sempre nos lembrar que o céu está reservado para mim e para você. E a Bíblia fala que no grande dia do Senhor, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Não é eu, não é só, é todo joelho, é toda língua, é toda alma vivente. E tem passagem pela Bíblia que fala que tudo vai dar o que tomou. A terra vai dar o que tomou, o mar vai dar o que tomou. Minha irmã, já parou para pensar? O grande dia do Senhor vai ser tão triste, tão triste, tão triste. Por quê? Por que tão triste? Porque, minha irmã, as vidas que o mar ceifou, ele vai ter que dar conta. Então, quem é nós para não darmos conta dos nossos pecados diante de Deus, minha irmã? Pensa, eu estava pensando no nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque se o mar vai ter que dar conta das vidas que ele ceifou, pensa, minha irmã, o tempo de nós confessarmos a Jesus, nós reconhecermos os nossos pecados, os nossos erros, é hoje, minha irmã. Porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Toda língua vai confessar diante do Senhor no grande dia do Senhor. Então nós temos que ter essa convicção que o Espírito Santo está conosco todos os dias para nos ajudar a consertarmos diante de Deus, para não precisarmos passar por esse grande dia, por esse grande julgamento, meu irmão. A terra vai ter que devolver todas as vidas. Pensa, os mortos vão ter que se levantar da terra para passar o que? Pelo julgamento de Deus. Então, minha irmã, se você está com vida hoje, conserte sua vida com Jesus hoje. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, volta hoje. Minha irmã, amanhã não te pertence. Amanhã não me pertence. Mas se você está com vida hoje, está desviada, está fraca, está afastada dos caminhos do Senhor, o seu tempo de voltar é hoje, porque Jesus está te chamando, volta hoje. O Espírito Santo está falando com você todos os dias, você não está ouvindo, volta para os caminhos do Senhor, volta para os caminhos do Senhor. O Espírito Santo está todo dia te falando e você não está ouvindo, minha irmã. Lembra do grande dia do Senhor, lembra do dia que Jesus está para voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas há a nossa certeza que Ele vai voltar, minha irmã. Você é conhecedora da palavra? Você sabe. Você está afastado dos caminhos do Senhor? Então você conhece, então você sabe que o grande dia do Senhor vai ser muito triste.
Então, eu quero deixar para você esse convite. Se você está afastado dos caminhos, volta para Jesus. Volta para Jesus. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não olhe para o vizinho nem para a vizinha. Não olhe para quem está na frente ou quem está atrás. Olhe para Jesus e volta para Jesus. Reconcilia com Jesus Cristo hoje, porque o tempo do Senhor está a cada dia mais breve. E a volta de Jesus está a cada dia mais breve. E hoje você pode ouvir a voz do Espírito Santo ainda tentando te convencer, minha irmã. Nós temos o Espírito Santo hoje tentando nos convencer ainda. Mas se você está afastado dos caminhos, se você sabe que em breve o Espírito Santo vai ser tomado também. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Quem está caminhando, continue caminhando. Quem está fraco, continue caminhando. Se você está fraca, continue caminhando. Se você está dizendo, continue caminhando, minha irmã, não olhe nada. Continue caminhando. Continue lembrando que o seu alvo é Cristo, que o seu alvo é o céu. Dai honra e glória ao Deus que te criou e o Deus que te cuida, o Deus que te guarda, o Deus que te protege. Toda a honra que você tiver para dar, dê para Deus. O seu louvor, a sua adoração, entrega a Deus. Porque grandes coisas o Senhor já fez por nós. Por isso, estamos felizes. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. E até uma próxima live, se Deus assim nos permitir.